para a gente trabalhar durante esse tempo. Para você ver o tamanho da importância desse conteúdo que o pessoal escolheu, e foi bem escolhido, tá? Os conteúdos são bem escolhidos. Se você tem noção, função do primeiro grau, 2,4% cai nas questões da prova do Enem. Numa prova, imagina, não é pouca coisa não, viu? É muita coisa, muita questão de função do primeiro grau, 2,2% de função do segundo grau. E para você ter noção de gráficos e tabelas, leituras de gráficos e tabelas, é 8,1%. Aí você imagina que é só apenas uma prova de matemática, né? Não, às vezes cai na prova de geografia, né? Às vezes cai numa prova de química, de física, essa parte de leituras de gráficos e tabelas. Então, isso aí é muito importante, tá? Hoje eu vou puxar mais um pouquinho para a nossa área da matemática. Eu escolhi aqui algumas questões, né? E eu vou dar umas dicas, né? Hoje não tem muita música, porque depende do conteúdo. Ok? Então, eu vou aqui apresentar minha tela. E qualquer dúvida, pode ir falando que eu estou acompanhando aqui no chat também, tá bom? Então, eu vou apresentar a tela aqui e aí nós vamos começar resolvendo algumas questões. Quem quiser perguntar, pode ficar à vontade. Meu amigo Kennedy aí. Qual é essa importância desses gráficos, né? O gráfico é uma forma de representar dados, né? Para facilitar algumas informações que são complexas ou não, né? Às vezes tem umas informações que são bem complexas, mas quando você visualiza o gráfico, você tem uma noção melhor, você tem um entendimento melhor através do gráfico, tá bom? Então, é importante você visualizar esse gráfico e entender, né? Entender o que é que o gráfico vai informar no eixo horizontal, o que é que o gráfico vai informar no eixo vertical, tá bom? Então, isso aí é um ponto de partida que você precisa entender, tá? Então, eu coloquei essa questão aí, que fala sobre uma revista que publicará os dados apresentados no gráfico, sobre como os tipos sanguíneos estão distribuídos a uma população brasileira. Contudo, o editor dessa revista solicitou que esse gráfico seja publicado na forma de setores, né, em que cada grupo esteja representado por um setor circular. E aí você também tem que conhecer os tipos de gráficos. Nós temos os gráficos de barra, temos o gráfico de coluna, temos o gráfico de setor circular, né? E esse daí, ele é muito usado, né? Ele é um dos mais usados nas pesquisas, tá? Que aí também, o gráfico que você vai usar vai depender do tipo de pesquisa que você vai fazer, que às vezes influencia. Às vezes tem um gráfico que é melhor uma pesquisa que é melhor você mostrar no gráfico de barras, tem outra pesquisa que é melhor você mostrar no gráfico de colunas, então, e assim vai. Nesse caso aqui, ele dá um gráfico de colunas e pede para você mostrar qual é o ângulo no gráfico de setores, né? Porque o gráfico de setor é aquele gráfico de pizza, tá? E aí, esse gráfico de pizza, ele é com ângulo e em porcentagem, né, também. Então, eles querem saber qual é o ângulo, né, qual é o ângulo maior desse setor. Então, nesse ângulo que ele quer descobrir, porque nós vamos ter o quê? Veja bem, tá? Vamos ter o gráfico aqui, tá? O gráfico de setores. E esse gráfico ele vai ser dividido em pedacinho aqui, ó, em pedacinho de pizza, né? E esses pedacinhos aqui vai formar ângulos, né? Vai formar ângulos. E aí, Luiz, como é que eu vou descobrir quanto é esse ângulo? Primeiro, esse gráfico completo, ele é quanto? Ele é 360 graus. Concorda comigo? 360 graus. Muito bem. Só que ele quer o quê? Vamos para a pergunta. Isso aí eu estou explicando só a parte escrita, essa parte inicial aí, tá? Mas o que é que ele quer? Ele quer o ângulo maior desses setores medirá em graus. Aí você tem aqui, ó, nessa parte aqui da horizontal, nós temos os grupos. Nós temos o grupo A, temos o grupo AB, temos o grupo B e temos o grupo O.
E nessa parte aqui, no eixo vertical, nós temos a porcentagem da população brasileira, né? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 e 40. Né? E aí você tem. Só que ele quer o ângulo maior. Luiz, e qual é esse ângulo maior? Vai ser o ângulo que tem a porcentagem maior do grupo A, do grupo AB, do grupo B ou do grupo O. Ou seja, essa barrazinha aqui, essa coluna mais escura aqui, a preta, né, é 36. É o RH positivo. E a coluna cinza é o RH negativo. Ok? Então, nesse caso aqui, nós vamos somar essa colunazinha preta com essa coluna cinza no grupo A. E aí nós vamos ver qual é o grupo que tem o maior, que vai medir o maior setor, né? Ou seja, que vai ter o maior ângulo. Beleza? Vocês entenderam? Eu estou falando rápido, então qualquer coisa fala aí, tá? Então aqui eu vou pegar aqui, eu vou somar. Esse grupo A, nós temos quantos? Qual é a quantidade aqui? 36 com 6 dá quanto? 42%. 42%, tá? O grupo AB, 3 e 2, 5. 5. O grupo B, 8 mais 2, 10. 10%. Lembrando que está em porcentagem, tá? E o grupo O, né, o grupo do tipo sanguíneo O, vai ter o quê? 34 com 6, que vai dar 43%. Então, qual é o setor que tem o maior ângulo? É esse grupo O aqui, ó, 43%. Beleza, mas ele quer o ângulo. Aí está dando a porcentagem da população brasileira, que tem 43% do grupo O. Mas ele quer o ângulo. E agora, Luiz, o que é que eu vou fazer? Né? Simplesmente você tem que lembrar o seguinte, que quando você tem um gráfico de setores completo, a porcentagem dele é 100%. Então, a porcentagem total do gráfico é 100%. E o ângulo total é quanto? É 360. Aí você diz, agora pronto, partiu regra de 3. Você vai pensar o seguinte, veja bem, se eu tenho 100%, 100% é o total. E qual é o total completo da volta, né? 100% é 360. 360. E qual é a maior porcentagem aqui? Qual é o maior grupo aqui? 43. Né? 43. Então, vamos pegar aqui, ó, porcentagem abaixo de porcentagem, né? Vou só organizar aqui. Porcentagem abaixo de porcentagem, tá? Que é 43%, que é a maior. Equivale a, vamos colocar aqui um valor X, que é o que eu vou descobrir, tá bom? Que é o ângulo que eu vou descobrir. Porque aqui, ó, 100%, a porcentagem 100% equivale a um ângulo de 360, né? Que é uma volta completa. Aí eu quero saber quanto é que equivale a 43%, qual é esse ângulo que vai dizer qual é o setor de maior ângulo, tá bom? Então, vamos lá. Aqui multiplico, ó, né, ó, 100x. Você pode até tirar a porcentagem aí, 100x, o símbolozinho, né? Deixa só o 100, não vai interferir, não. 100x vai ficar igual a quanto? A 43 vezes 360. X é igual a 43 vezes 360 dividido por 100. Né? Dividido por 100. E aí você vai fazer, Luiz, como é que eu faço uma conta desse tamanho aqui? Você pode simplificar, né? 0 com 0 aqui, eu posso fazer isso. Eu não multipliquei o 43 vezes 360, tá? Eu vou simplificar para ficar um pouco melhor para mim. E eu posso dividir aqui, ó, 40, aí o 36 por 10 vai ficar quanto? 43 vezes 3,6. Se você não quiser multiplicar por vírgula, beleza. Você pode fazer a multiplicação e depois dividir por 10, tranquilo? Mas aí fica fácil também. Quanto é, Luiz? 43 vezes 3,6. Vai dar quanto? Vou fazer de cabeça aqui, dá 154,8. Viu? 154,8. Então, pessoal, esse vai ser o ângulo que vai ser no setor circular, né? No setor circular. Ok? Então, aí foi uma regrazinha de 3 simples. A questão é você ter que somar os grupos aqui, né? O grupo A positivo e o negativo, e ver qual é o que dá a maior porcentagem. Depois que você encontrar a maior porcentagem, você vai transformar esses 43% em um ângulo.
Aí, como 100% equivale a 360, 43 equivale ao ângulo que eu quero encontrar, que vai ser o maior ângulo, né? Tranquilo? Foi simples? Podemos passar para a próxima. Show, então vamos lá. Os alunos também, viu? Vamos responder aí, meu povo. Essa segunda questão aí é o seguinte, ó. Mais um gráfico, né? Mais um gráfico aí. E também na parte, da função, também na função afim, função quadrada, tem muito gráfico, né? Então você também tem que interpretar essa parte aí. Diz o seguinte, ó. No comércio é comumente utilizar o salário mensal comissionado, além de um valor fixo. O vendedor tem um incentivo, geralmente 1% sobre as vendas. Olha aí, ó, ele vai ter, se ele vender, ele vai ter 1% sobre as vendas. Então, você pode fazer o seguinte, você pode ir marcando aqui, né, ó, um valor fixo, e o vendedor tem um incentivo, geralmente 1% sobre as vendas. Considere um vendedor que tenha salário comissionado, sendo uma comissão dada pelo percentual do total de vendas que realiza no período. O gráfico expressa o valor total de seu salário. Então, você tem aqui o gráfico que está mostrando o salário dele, né, em reais, em função do total de vendas realizadas, também em reais. Muito bem. Agora, ele quer saber o quê? Qual o valor percentual da sua comissão. Então, esse gráfico aqui, pessoal, está mostrando o quê? Está mostrando o salário dele, né, em reais. Aqui você tem, ó, nesse eixo horizontal, nós temos o total de vendas, 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil, 60 mil, e assim vai. Nesse gráfico, nessa parte aqui, no eixo vertical, nós temos o salário. Vamos dar um exemplo, Luiz. Se ele fizer um total de 20 mil, qual vai ser o salário dele? Se ele fizer um total de 20 mil, nós vamos ter o seguinte, nós vamos ter 1.200. Ele vai ter um salário de 1.200, ok? Se ele vender um total de 50 mil de vendas, ele vai ter um salário de 1.800. E aí, tudo vai depender da quantidade de venda dele, tá bom? Então, vamos lá. Mas, Luiz, se ele não vender nada, o que é que eu vou fazer? E aí, qual é o salário dele? Veja bem, de onde é que está partindo o gráfico aqui, né? Ó, o gráfico está partindo, vem aqui, ó. Isso quer dizer que ele não vendeu nada, zero, né? É que ele não teve nenhuma venda. Então, ele ganhou quanto se ele não vendeu nada? R$800, certo? Ele vendeu R$800. E agora? Então, se ele vender um valor a mais, então você veja o seguinte, ó, do 800 para o 1.200, né, o valor fixo aqui, ó. O valor fixo em reais é os R$800 que ele vai ganhar, que é o valor inicial. Se ele fizer vendas, olha aqui a comissão aqui, ó. De 800 para 1.200 é quanto? É quanto? E aí? Entre quantos? De 800 para 1.200 é quanto? Ah, 400. 400. Então, esse valor aí é o quê? É a comissão dele, né? Esses 400 vai ser o quê? A comissão, tá bom? Se ele fizer vendas, realizar vendas, em função do total de vendas realizado também em reais. Então, nesse caso aí, ele vai ter o quê? Uma comissão, tá bom? Vai ter uma comissão. Muito bem. Então, eu já sei que o valor fixo dele é 800. E a comissão é 400. A questão quer saber qual é o valor percentual da sua comissão. Então, se eu sei que quando ele vender, vamos supor, ele vender 0 vendas, ele vai ganhar quanto? Ele vai ganhar R$800. Ele vai ganhar R$800. Se ele vender 2.000 em vendas, se ele vender 2.000 em vendas, ele vai ter um valor de 1.200.
Ok? Até aí tudo bem? Então, se ele vender zero, se ele não vender nada, ele ganha os seus R$ 800. Tá aqui, ó. Se ele vender 2.000, ele vai ter 1.200. Ou seja, ele vai ganhar uma comissão de R$ 400. Pronto, agora eu quero, Luiz, a porcentagem. A porcentagem. Vamos lá, qual foi a comissão dele? A porcentagem é o seguinte, vocês sabem que nós temos, por exemplo, 2%. 2% é o que? É 2 sobre 100, que é o total. 2 sobre o total, ok? Então, vamos lá. Para você encontrar essa porcentagem, olha a dica aí. Para você encontrar essa porcentagem, vai ser bem simples. Quanto é que ele vende? Se ele vende quanto? Ele vende 2.000, que é o total. Se ele vender 2.000, ele vai ganhar quanto? De comissão. Ele vai ganhar quanto? Porque ele quer saber qual o valor percentual da sua comissão. Então, se ele vender R$ 2.000, ele vai ter uma comissão de quanto? O total é 2.000. E qual é o valor que ele vai ganhar? 400. 400. Concorda comigo? R$ 400. Alguém discorda aí? Eu não entendi o porquê. O que? Da comissão? Não, por que é 400? Vamos lá. 400 tem a comissão? Uhum. 400 é se ele vender, tipo, ele passa de 8% para Essa 1.200. comissão é a partir do valor de venda que você fizer. Vamos supor, tu tem um valor fixo, tu ganha R$ 800 por mês. Aí o cara diz, ó, quanto mais você vender, você vai ganhar uma comissão, certo? Se você vender 2.000, você vai ganhar uma comissão de R$ 400 a mais. Então, se tu vender R$ 2.000 a mais, tu vai ganhar uma comissão aí. Ou então 20.000. Entendeu? É tudo que você vender a mais, você ganha esses R$ 400. Uhum. Ou seja, o que é que está acontecendo aqui? Ó? Se ele não vender nada, vamos supor, se tu chegou tu vai trabalhar para uma empresa. A empresa, como é teu nome? Julho. Júnior. É o seguinte, seu salário Julho. é R$ 800, tá bom? Uhum. Vai trabalhar para mim. Teu salário vai ser R$ 800. Agora é o seguinte, Júnior, se você vender 20.000 a mais, 20.000 de vendas, você vai ganhar R$ 400 a mais. Então, em cima de 800? Oi? Em cima de 800? Exatamente. Você vai ganhar seus 800 fixos e mais R$ 400. Ou Uhum. seja, teu salário vai ser quanto durante o mês? 1.200. 1.200, perfeito. Pronto. Isso aí é a comissão. Aí, no caso, se tu vender os 20.000, tu vai ganhar quanto de comissão? Tu não vai ganhar os R$ 400? Uhum. Exatamente. Aí você descobre a porcentagem da sua comissão, que é o quantos por cento tu vai ganhar. Luiz, se eu ganhar R$ 400 por mês, eu vou ganhar quantos por cento? Aí você vai descobrir pegando o total de vendas e o valor que você ganhou, que é os O 400. valor da comissão dividido pelo valor total de vendas. E perfeito, cara, isso aí. Aí você aqui, ó, 0 e 0, tchau, 0 e 0, tchau. Aí ficou 400 e 200. Aí eu não quero uma porcentagem. A porcentagem, né, quando você está no denominador, está na parte de baixo. Uhum. Pronto, então vai ficar, ó, 4 sobre 200. Aí eu vou dividir isso aqui por 2, ó. O 4 por 2 e o 200 por 2. Então eu vou ter o quê? 4 por 2 vai dar 2 e 200 por 2 vai dar 100. 2%. Ou seja, esse aqui é o nosso resultado, 2%. Ou seja, tu vai ganhar 2% em cima do teu salário fixo, que é os R$ 800. 2% em cima de 800, você vai ter o salário fixo, o valor da comissão, né? Ou seja, o percentual da comissão. Questãozinha bem legal que você vai envolver. Aí dá para você resolver por regra de 3, dá para você resolver por função do primeiro grau, que é quando você tem uma coisa importante lembrar é que você pode utilizar a regra de 3 nesse gráfico aqui, Luiz? Posso. Por que eu posso usar a regra de 3 nesse gráfico? Porque isso aqui é uma função do primeiro grau, né? É uma reta. Então, você pode usar regra de 3 simples. Como o nome do senhor pede? É Luiz. Oi, Luiz.
2% de 800 não é 16? Como é? 2% de 800 é 16, né? Sim. Então, se eu tenho 2% em cima de 800, eu vou ganhar R$ 16 a mais, que vai totalizar 816. Certo. Então, se eu Mas vender. aí é a taxa percentual da sua comissão, viu? Uhum. Então, se eu vender 2.000, eu vou ganhar um valor de R$ 400, certo? Certo. Obrigado. Bora aí, qualquer dúvida, a gente vai ter um espacinho no finalzinho para você arrochar, viu? Perguntando. Esse não- E quando completar a hora, vocês me avisam, porque senão eu vou arrochar aqui, viu? Olha aqui, outra questãozinha de gráficos, tá bom? Um cientista trabalha com as espécies 1 e 2 de bactérias em um ambiente de cultura. Inicialmente, existem 350 bactérias da espécie 1 e 1.200 de bactérias da espécie 2. O gráfico representa as quantidades de bactérias de cada espécie em função do dia, durante a semana. Então, você preste bastante atenção no gráfico, tá? Olha a pergunta. Você tem, ó, bactéria da espécie 1 e 2. Depois, em que dia dessa semana, a perguntazinha, em que dia dessa semana a quantidade total de bactérias nesse ambiente de cultura foi máxima? E aí, querem pensar um pouquinho? Porque é o seguinte, ele quer saber qual em que dia dessa semana a quantidade total de bactérias nesse ambiente de cultura foi a máxima, a maior. Primeira coisa que você poderia fazer aqui já era eliminar a segunda-feira. Ô, Luiz, por que a segunda-feira? Você ia eliminar, porque nas opções não tem segunda-feira, né? Concorda comigo? Aí você tem que observar aqui, ó, aqui no eixo aqui ó, horizontal os dias e no vertical a quantidade de bactérias. E lembrando aqui, ó, esse pontinho branco é a bactéria do tipo 1 e o pontinho preto é a bactéria do tipo 2, tá? E aí, o que é que eu vou fazer aqui para descobrir qual é a quantidade de bactérias? Simplesmente eu vou só somar, né? 1.100 com 800. Na terça-feira dá 1.900. Na quarta-feira, 1.450 com 300, vai dar quanto? 1.750. Na quinta-feira, 850 com 650, dá 9.500. Na quinta-feira, 1.500. Na sexta, 1.400 com 300, dá 1.700. E no sábado, 1.000 com 290, vai dar 1.290. E no domingo, você vai ter 1.500 com zero bactérias do tipo 1, né? Então vai dar 1.500. Tranquilo? 1.350. Pronto. E aí você olha qual foi o dia que teve uma quantidade total de bactérias máxima, que foi na 1.900, né? 1.900 na terça-feira. Na terça-feira. Essa daí foi sim, mas aí se você não tiver cuidado numa questão dessa, você vai acabar errando e perdendo, porque essa questão aqui ela é uma questão do nível fácil, tá bom? E aí você não pode errar uma questão desse tipo aqui. Tranquilo? Pode ir para a próxima? Vamos embora. Essa daí. Em uma pesquisa sobre prática de atividade física, foi perguntado aos entrevistados sobre o hábito de andar de bicicleta ao longo da semana e com que frequência o fazia.
Entre eles, 75% afirmaram ter esse hábito, e a frequência semanal com que o faziam era apresentada no gráfico. Então, veja bem, ó. Exatamente, olha aí, ó. Então, nesse caso, se você prestar bastante atenção, tem muita gente, eu no começo também, até eu acho que eu também fazia, tem muita gente que dizem assim, muitos professores, né, que não precisa ler a parte inicial, né, essa parte aqui que é só, que o povo diz que é enchimento de linguiça, mas eu digo a vocês que é importante vocês lerem também, porque às vezes tem alguma informação que você vai utilizar na questão, na resolução, tá? Então, é importante você ler. Agora, sim, você tem que ler com atenção, para você não ler uma vez, não ler duas vezes, não ler três vezes, não ler quatro vezes, e ter que voltar, entendeu? E outra coisa que eu faço também, é quando eu vou ler a questão, eu vou circulando, eu vou grifando aqui a parte importante aqui, que vai me ajudar na questão, certo? Pronto. E aí, é por isso que eu digo, a primeira vez que você for ler a questão, você tem que ler com bastante atenção, porque aí você vai ganhar tempo. Porque se você não lê com atenção, você lê pulando, às vezes você passa só a vista. E aí você acaba achando que entendeu a questão e não é assim. Você tem que ler prestando atenção e vai grifando as partes importantes do texto. Que você acha. Que às vezes você vai grifando, às vezes quer grifar tudo, né? E não é assim, você tem que prestar bastante atenção. Você pode fazer o seguinte também, você pode vir para a pergunta que porcentagem do total de entrevistados representa aqueles que afirmam andar de bicicleta pelo menos 3 vezes por semana. Beleza, eu quero saber a porcentagem dos que afirmam, né? Dos que afirmam que praticam, ou então que andam de bicicleta com frequência pelo menos 3 vezes por semana. Aí, na questão aqui, no início, entre eles, 75% afirmam ter esse hábito e a frequência semanal. Então, aqui, ó, esse gráfico aqui é com a frequência que eles andam de bicicleta. Por exemplo, Luiz, 13% afirmam que andam uma vez de bicicleta. 17% afirmam que andam 2 vezes de bicicleta. 26% afirmam que andam 3 vezes. 12% 4 vezes, 10% 5 vezes, 7% 6 vezes e 15% todos os dias eles andam de bicicleta. Então, esses daí estão afirmando que tem esse hábito de andar de bicicleta. Mas tem que ter calma, viu? Tem que ter bastante calma. Mas aí tem que ter a interpretação também, né? Para você poder partir para os cálculos, né? Beleza? Então, nesse caso aqui, ele quer a porcentagem. Agora você tem que ver o seguinte, olha aqui uma interpretaçãozinha aí, o português aqui, ó. Meu amigo Paulo Vilar, ele vai entender perfeito isso aqui. Ele diz assim, ó, anda de bicicleta pelo menos 3 vezes por semana. Pelo menos 3 vezes por semana. Isso quer dizer o quê? Se ele andar uma vez, eu vou contar? Se ele andar 2 vezes, eu vou contar? Se ele andar 3 vezes, eu vou contar? 4, 5, 6, ou todos os dias? No mínimo, né? No mínimo. Exatamente. No mínimo, 3 vezes. No mínimo. E o máximo? O máximo é o total que tem no gráfico, o total de dias. Então, essa parte aí é fundamental na resolução dessa questão. Aí você pode pensar o seguinte, opa, pelo menos 3 vezes. Então, eu vou começar aqui, ó. Eu vou contar esse aqui e esse aqui. Eu vou contar. Aí eu vou somar 26 com 12, com 10, com 7, com 15, que é os que andam pelo menos 3 vezes, né, durante a semana. Para frente. Mas aí você pode pensar, rapaz, Luiz falou que o total de porcentagem sempre vai ser 100%. No gráfico, nas pesquisas, tem que fechar o 100%. Quando não fecha o 100%, o pessoal diz, essa pesquisa aí, eu não sei não, viu? Essa pesquisa aí, ela pode ser, tem alguma coisa errada, porque não fechou 100%, não é?
Então, você pensa o seguinte, para você ganhar tempo numa questão dessa, você vai fazer o quê? Eu sei que é 100% total. É 100%. Tranquilo? E aí você vai fazer o quê? Se é 100%, então eu vou tirar esses 13 aqui, ó, menos 13% e menos os 17%. Então vai dar quanto isso aqui? Vai dar 70%. Vai dar 70%. Eu acho melhor do que somar 26 com 12, com 10, com 7 com 15. Você vai somar, vai demorar um pouquinho, né? Então é melhor você pegar e do 100 você tirar os 3, que é os que andam menos, uma vez e duas vezes. Então, esses 70% aqui equivale ao pessoal que andam de 2, 3 ou mais vezes. 3 ou mais vezes. Tranquilo? Só que esse 70% é o quê? É os que andam. Agora ele quer saber o quê? Entre eles, 75% afirmaram ter esse hábito e a frequência semanal com que faziam é apresentado no gráfico. Então, nós vamos ver qual é a porcentagem aí, ó. Que porcentagem do total de entrevistados apresenta aqueles que afirmam andar pelo menos 3 vezes. Então, o total aqui vai ser quanto? Os que andam, 70% aqui é os que andam pelo menos 3 vezes por semana, tá bom? Então, nós vamos pegar esse 75 aqui, ó, vamos pegar 70% de 75. 70% de 75. Aí o que é que você vai fazer, Luiz? Quanto é 70% de 75? Simples demais, né? Aí você pode fazer o quê? Ó, 70% de, é multiplicação, né? Fazendo isso aí bem rapidinho aí, vai dar quanto, pessoal? Você pode simplificar aqui, ó, 75 com 100 por 25. Dá 3 e aqui dá 4. Olha como fica fácil. Fica 70 sobre 100 vezes 3 sobre 4. Luiz, eu posso fazer mais alguma coisa? Pode. Bota um zero aqui, um zero aqui. Você já poderia ter feito isso aí direto, tá? Pronto. E aí vai dar quantos aí? Já 21 sim. por 40. Né? Oi? 21 por 40. Exatamente. Aí, dividindo por 40, vai dar 50. Vamos lá, vai dar. Se você pegar isso aqui, ó, vai dar 0,7 vezes 3 dividido por 4, né? Que isso, nesse caso aí, simplesmente vai dar 0, se você, só que nós vamos ter que transformar em porcentagem, lógico, né? Nós vamos ter que transformar em porcentagem. Aí multiplica por 100. Se você quiser fazer assim, beleza. Ó, que aqui vai dar 0,5, 0,525, e 5, né? 0,25, pronto. Aí você multiplica, essa continha aqui dá 0,525. Multiplicando por 100 para transformar em porcentagem, dá 52,5%. Agora, nem minha amiga aí falou, muitos iam marcar logo letra A, né? Por quê? Porque ele pegou aqui apenas os que andam pelo menos 3 vezes por semana. Só que ele quer o quê? Que porcentagem do total de entrevistados, aqueles que afirmam andar de bicicleta pelo menos 3 vezes por semana. 75 aqui afirmam ter esse hábito. Beleza? Por isso que você vai calcular 75 em cima dos 70 que anda pelo menos 3 vezes por semana. Correu para o abraço lá, marcou letra B. Viu? Simples como tudo a matemática, né? Bora lá. Falta quanto tempo aí, Pedro? Para mim não. Não extrapolar muito aqui. Questão 5. Olha a questão 5 aí. A quantidade X de peças é em 2018, tá? A quantidade X de peças em milhar, produzidas em um faturamento Y, em milhar de real, de uma empresa estão representados no gráfico, ambos em uma função do número T de horas trabalhadas por seu funcionário. Muito bem. Olha aí, vê essa questão como é legal. O número de peças
que devem ser produzidos para se obter um faturamento de 10 mil. 10 mil. E aí, pessoal? Você pode observar o seguinte, nós temos dois gráficos agora, né? Esse primeiro gráfico aqui, né? Esse gráfico aqui, que é o X, a quantidade de peças, né? Certo? Aqui é a quantidade de peças. Vamos dar um exemplo. Uma hora, se for, em uma hora aqui, 20 peças. Em 3 horas, 60 peças. Beleza? No segundo gráfico, né, aqui é o faturamento. Aqui é o faturamento, tá? Esse faturamento aqui é o quê? Em uma hora, ele vai faturar 4 milhões, né? Está em milhões aí. Em 2 horas, 8 milhões. Se eu não me engano, tá? Em milhões é milhar. Em peças, em milhar. Pronto. Aí, o que é que vai acontecer agora? Tem dois gráficos que eu vou ter que usar esses dois gráficos para encontrar o número de peças que deve ser produzido para se obter um faturamento de 10, está em mil, é 10 mil. Então, dá 4 mil, 8 mil. Então, 10 mil. No caso aqui, se você observar, seria muito dinheiro, né? 10 milhões, 8 milhões. O 10, vamos supor que o 10 está bem por aqui. Ó. 10. Então, esse gráfico aqui, vamos ter que encontrar o tempo aqui. Ó. Certo? O tempo aqui. Porque aqui, ó, em uma hora, 4 mil. 2 horas, 8 mil. Em T horas, 10 mil. E aí, Luiz, o que é que eu faço? Porque ele quer o número de peças. O número de peças é nesse gráfico aqui, ó, no gráfico 1. Né? O número de peças é no gráfico 1. Só que ele dá o faturamento, ele quer o faturamento de 10 mil. Então, quantas peças eu vou produzir? Quantas peças eu vou ter que produzir para ter um faturamento de 10 mil reais? Né? Então, vamos lá. Nesse caso aqui, deixa eu ver aqui, quantidade de peças, beleza. Então, nesse caso aqui, ó, se eu produzir, vamos lá, no primeiro gráfico aqui, em uma hora de trabalho, né? Em uma hora aqui de trabalho, eu vou produzir quantas peças? Ou então você pode dizer o seguinte, vamos pegar aqui usando o faturamento, vou usar o gráfico do faturamento. O gráfico do faturamento. Em uma hora eu vou conseguir ter um faturamento de quanto? Hein, pessoal? Em uma hora eu vou ter um faturamento de quanto? 4 milhões? 4 mil, né? 4 mil. Tá aqui, ó. Em uma hora, 4 mil. Beleza. Olha a regrazinha 3. Beleza? Agora, de 10, eu vou só colocar o 10. 10 mil, eu vou ter o quê? O 10 mil tá bem aqui, ó. Então, eu vou ter aqui ter tempo. Se em uma hora, lembrando lá do que eu falei, regra de 3 você usa quando for um gráfico, uma função do primeiro grau, né? Uma reta. Se em uma hora eu vou ter um faturamento de 4 mil, em T horas eu vou ter um faturamento de 10 mil. Então, aqui, ó, 4T é igual a 1 vezes 10 vai dar 10. Então, eu vou ter um faturamento em 2 horas e meia. Porque 10 dividido para 4 dá 2 horas e meia, né? Ok? Então, em 2 horas e meia, eu vou ter um faturamento de 10 mil. Luiz, se tu trabalhar 1 hora, tu ganha 4 mil. Se tu trabalhar 2 horas e meia, tu vai ganhar 10 mil. Se tu trabalhar 2 horas, tu vai ganhar 8 mil. Mas aí, Luiz, quantas peças tu vai conseguir produzir em 2 horas e meia? Aí você olha lá para o gráfico. O 1 está aqui, o 2 é bem aqui, o 2. 2 horas. 2 horas está bem aqui. Então, vamos colocar aqui o gráfico de 2 horas e meia, no meio aqui, né? Ó. 2 horas e meia bem aqui. Então, eu vou ter bem aqui esse valor X aqui que eu quero descobrir. Eu quero descobrir isso aí, ó. O número de peças. Em 1 hora eu produzo 20 peças. Em 3 horas eu vou produzir 60 peças. Então, vamos agora para essa regrazinha aí. No caso aí, eu vou usar. Em 1 hora eu vou produzir quantas peças? 20 peças.
Em 2 horas e meia, eu vou produzir quantas? X peças. Entenderam aí a regrazinha? Eu usei o gráfico 2 para poder voltar para o gráfico 1, porque o gráfico ele dá o faturamento. E eu quero o número de peças. O faturamento está no gráfico 2 e o número de peças está no gráfico 1. Então, eu tive que usar o gráfico 2 para encontrar quanto tempo eu vou levar para fazer o faturamento de 10 mil, que foi 2 horas e meia. Aí, 2 horas e meia, eu vou ter que descobrir quantas peças eu consigo produzir, que é a resposta da nossa questão. Então, aqui, ó, x vezes 1 vai dar x, e 2,5 vezes 20 vai dar quanto, pessoal? 2,5 vezes 20. Cuida, meu povo. Vai dar quanto? 50, né? Vai dar 50. 50. 50 o quê? 50 mil. 50 mil. Que está em milhar, né? 50 mil. A resposta é letra D. Tranquilo? Show de bola? Aí foi moleza, não foi? Passa demais. Aqui foi meu na chupeta. É que nem eu digo, ó, regra de 3 você usa bastante, mas você tem que saber usar também, viu? E que hora que você vai usar. Porque assim, como diz NX0, você já ouviu NX0 dizendo? Entre razões, proporções, a saída é fazer. Regra de 3, passo cruzado, mas se for inversa, em linha reta, vou multiplicar. E aí você tem que lembrar de NX0, viu? Luiz, Tudo é regra de 3. Regra de 3 ajuda bastante. Mas Luiz, cuidado. Oi? eu vi alguém pedindo aí para o senhor resolver uma confusão. Uma confunção, muito bem. Pode ser essa daí? Pode? Isso aí é uma função do primeiro ou do segundo grau? Primeiro, Por quê? porque é uma reta. O É uma gráfico reta, muito bem. Essa função, você dá para você dizer se ela é uma função crescente ou decrescente? é uma função decrescente, Por quê? porque é reta com mais da esquerda para a direita. Está descendo da esquerda para a direita, né? Está descendo. Uhum. Agora, você perguntar só uma coisa. Qual é a lei de formação de uma função do primeiro grau? F de x igual a x mais b. Tu é top, viu, cara? F de x é igual a x Mais mais b. b. Eu poderia também colocar y é igual a x mais b? Uhum. Muito bem. Olha aí, pessoal. Essa daí é a nossa função, né? A função do primeiro. Agora eu vou dar umas dicas que você não. Você poderia resolver isso aqui por sistema de equação, né? Sistema com duas variáveis. Poderia sim, né? Agora vamos prestar atenção na dica. Esse b aqui é o nosso coeficiente o quê, hein? O b é o coeficiente o quê? Quem é que lembra? E coeficiente, o coeficiente Começa com angular L é de o Luiz. outro Começa com L de Luiz. Coeficiente linear. linear. E aqui nós temos o quê? O A. Coeficiente. Angular. Perfeito. Coeficiente angular. Ficou muito bonito aí, não, mas é o coeficiente angular, tá? Uma dica, pessoal. Esse coeficiente linear é quando ele está cortando, quando ele está tocando, onde ele está tocando o eixo Y. Onde ele está tocando o eixo Y. Vamos dar um exemplo aqui, bem rapidinho aqui, ó. Tu tem aqui uma função aqui, ó. Esse ponto aqui, esse pontozinho aqui, ó, tá tocando, aqui é o eixo Y, né? E aqui é o eixo X. Esse pontozinho aqui, ó, vai ser o B. Vai ser o B, vai ser o coeficiente linear. É onde ele corta o eixo Y. É onde ele corta o eixo Y, tá? Isso aí vai ser o coeficiente linear. Então, nesse caso aqui, olha onde é que está cortando o eixo Y. Bem aqui, não tá? Ó? Vocês estão vendo aí? Bem aqui aonde? No 50, não é verdade? No 50, é isso? É. Então, eu já sei que o B é quanto? 50. Eu já sei que o B é 50.
Aí você olha nas opções, 50. Opa, 50. Então você, você descarta a letra A, a letra C, a letra A, a letra C e a letra E. Você vai descartar já. Por quê, Luiz? Porque eu já sei que o B vai passar pelo 50. Então, esse B aqui, ó, esse termo B aqui, ele é 50. Certo? Então, vamos colocar aqui Y é igual a X mais o 50. Agora falta o A. Agora falta o A. Eu fiquei em dúvida entre a letra B e a letra D. Mas meu amigo aí acabou de falar que o A, ele é o quê? Negativo. Ele é menor do que zero. Ele é menor do que zero. Então, se ele é menor do que zero, então esse termo aqui vai ser negativo. E qual das opções que tem um termo negativo? Que tem o A negativo? A letra B ou a letra D? Então, quando a reta é decrescente, o coeficiente angular é negativo, né? Isso. Então, qual da letra você tem aí? Letra B ou letra D? Deixa eu olhar aqui. Letra B, né? Que você tem B. y igual a menos x sobre 10 mais 50. Mais 50. Olha aí como era simples. Entendeu? Então, você presta atenção nesse coeficiente linear e no angular que você não vai precisar de muita conta para fazer essa questão. Tranquilo? Foi simples? Luiz, se eu quisesse usar essa questão aí, se eu quisesse utilizar, vou colocar aqui, pronto. Se eu quisesse utilizar sistema, você precisaria de 2 pontos para utilizar sistema. Por quê? Você vai precisar dos pontos. Vamos dar um exemplo. Ó, quando ele está cortando o eixo X, é porque o Y é zero. Eu sempre falo isso. Quando ele corta o eixo X, é porque o Y é zero. Então, está cortando bem aqui o eixo X. Então, é 500 e 0. E o outro ponto está cortando o eixo Y. Então, o Y vai ser, o X vai ser 0 e o Y 50. Aí você tem 2 pares ordenados. Com 2 pares ordenados, você consegue resolver a questão. Beleza? Usando o sistemazinho. Como assim, Luiz? Um sistema. Porque aqui não é X e aqui não é Y. Aqui é X e aqui é Y. Então, você pega essa lei de formação aí, ó. Então, você ficaria o seguinte, ó. AX mais B igual a Y. Aí, A vezes o X. Quem é o X? É 500. Mas olha o tamanho da conta que você ia fazer. E quem é o B? O B eu não sei. E quem é o Y? O Y é 0. Então, você ia ter uma funçãozinha aqui, ó, 500, uma equação, 500A mais B igual a 0. Uma equação com 2 variáveis. E aí você ia ter que fazer a mesma coisa para o segundo par ordenado. A vezes, no caso aqui, o A vezes o 0, que é o X, mais o B, que é 50, que é o B igual a 50. Aí, ó, ficaria o quê? 0 vezes A vai dar 0, então B é 50. Mas eu acho melhor utilizando aquela primeira forma que eu expliquei, tá? Aí você ia ter que substituir o B e encontraria o A. E depois jogava na função, que vai dar isso aqui, ó. Exatamente isso aqui. Ó. Beleza? Bora fazer mais um aqui. Essa outra aqui também é de função do primeiro grau. Vou resolver uma de função quadrática, tá? Uma de função quadrática. Essa questão de número 8. De número 8. Uma função quadrática também, né? Mas vocês prestem atenção naquela dicasinha da função do primeiro grau, tá? Essa questão diz o seguinte: a temperatura T de um forno em graus centígrados é reduzida por um sistema a partir do instante de seu desligamento, quando T é igual a 0. E varia de acordo com a expressão T. Aí você tem a expressãozinha aí, ó, como é linda. T é igual a Tzão, né? Vou colocar aqui. Tzão, em função de Tzinho, menos T ao quadrado, sobre 4 mais 400. Com o T em minutos. Por motivo de segurança, a trava do forno só é liberada para abertura quando o forno atinge uma temperatura de 39 graus. Olha aí, ó, 39 graus Celsius. Qual o tempo mínimo de espera em minutos após se desligar o forno, para que a porta possa ser aberta? Então, vamos lá. Qual é a temperatura aqui? 39 graus Celsius. Então, aqui é muito simples. Eu quero saber o tempo. O tempo é o T.
o Tzinho. E a temperatura é o Tzão. Então, você está dizendo que Tzão vai ser 39 graus Celsius, então você vai pegar aqui, ó, 39 é igual a menos T ao quadrado sobre 4 mais 400. Olha o que é que eu vou fazer, viu? Eu vou deixar essa partezinha aqui positiva, o menos T ao quadrado sobre 4. Eu vou trazer para o primeiro membro. Fica positivo, né? E vai ficar o 400 e vou trazer menos 39 para cá, ó. Fica negativo. Ah, Luiz, então ficou simples. Eu vou fazer o quê? Já vou diminuir direto aqui, tá? 400 menos 39 dá quanto? 361. Aí você agora, ó, multiplica meu pelos extremos. Eu vou fazer aqui, tá? Multiplicando meu pelos extremos, eu vou ter o quê? T ao quadrado é igual a 4 vezes 361. Luiz, eu posso multiplicar? Pode, mas se você quiser, você pode calcular a raiz quadrada já aqui, ó. 4 vezes 361. Você não sabe quanto é a raiz quadrada de 4? Quanto é a raiz quadrada de 4, pessoal? 2. E quanto é a raiz quadrada de 361? Quanto é a raiz quadrada de 361? Eu não me engano, 361 não tem raiz quadrada exata, mas... Será? A de 400 é 20. Uhum. 400 é 20. Então é 19, não é? 19. Porque, ó, se você quiser fazer assim, você pode fazer uma dicasinha aqui, ó. 361. Risco o penúltimo. Riscou o penúltimo? Beleza, sobrou 1. Qual é dois números que multiplicado que termina em 1? É 1. 1 vezes 1 é 1. 8 vezes 8, né? 9 vezes 9 dá... 9 vezes 9 dá 81. 1 vezes 1, 1. 9 vezes 9, 81. Certo? Pronto. Qual é a raiz quadrada mais próxima de 3? É a raiz quadrada de 1. A raiz quadrada de 361 é 11 ou 19. Tranquilo? Ou é 1 ou é 19. 11 vezes 11 dá 121, então não é 11. Então vai ser quanto? 19. Então 2 vezes 19 é quanto? 38. Pode fazer isso com qualquer número? Se for exata a raiz quadrada, sim. Como é que eu sei que o número tem raiz quadrada exata? Aí você vai ter que multiplicar o 19. Eu coloquei o 19 direto porque eu já sabia que era 19, entendeu? Mas se você tiver dúvida, você vai... 11 vezes 11 dá 121, então não é 11. E Luiz, é 19? É 19 porque eu vou multiplicar. 19 vezes 19. Entendeu? Aí você multiplica. Você vai ganhar mais tempo, você vai chegar ao número mais próximo, entendeu? Como é Então, que eu olho para um número e sei que ele é um quadrado perfeito? aí você tem as dicas de você descobrir qual é um quadrado perfeito. Ou você faz a fatoração, né? E principalmente nessas questões, eles vão colocar os que são mais conhecidos, né? Você tem que conhecer pelo menos os principais, para você poder ter mais facilidade na hora de saber se é um quadrado perfeito, tá bom? Uhum. O que é um quadrado perfeito? É um número que tem raiz quadrada. Pronto. Então, se calcular a raiz quadrada por aproximação também, dá certo, viu? Vamos fazer a última aqui, para finalizar, tá? Outra questãozinha muito bacana, muito legal de função quadrática. A parte interior de uma taça foi gerada pela rotação de uma parábola em torno de um eixo Z, conforme mostra a figura. Beleza. Aí a figurazinha aí, ó. Você tem aqui, ó, o vértice e aqui bem o C, ó. Na função quadrática, o C também corta o eixo Y, tá? Então, o C é o valor de Y, que vai cortar no eixo Y. Vamos para a pergunta aqui, ó. A função real que expressa a parábola no plano cartesiano da figura é dado pela lei de formação. Qual foi a lei de formação que ele nos deu aí? F de x é igual a 3 meios de x ao quadrado menos 6x mais o C, onde C é a medida da altura do líquido contido na taça, em centímetro. Sabe-se que o ponto V na figura representa o vértice da parábola, localizado no eixo X. Nessas condições, a altura do líquido contido na taça, em centímetro, é? Muito bem, então ele quer a altura do líquido contido na taça, ou seja, ele quer o C. Ele quer o C.
Como é que eu vou fazer para encontrar esse C? Pessoal, olha essa dica. Vocês lembram de função quadrática? Na função quadrática, você tem o delta. Esse delta, o que é esse delta? Ele é o discriminante, né? Quando o delta é maior do que zero, toca duas vezes o eixo x. A parábola toca duas vezes o eixo x, né? Nesse caso aqui, eu estou fazendo quando A é positivo, tá? Quando A é positivo. Quando o delta é negativo, ela não toca nenhuma vez. E quando o delta é igual a zero, ela vai tocar exatamente uma vez no eixo x, tá? Vai tocar exatamente uma vez no eixo x. Isso quer dizer o quê? Quando o delta é positivo, ela vai ter duas raízes reais diferentes. Quando o delta é negativo, não existe raízes reais. E quando o delta é igual a zero, você vai ter duas raízes reais iguais, né? Nós estudamos isso aí no ensino fundamental, lá no 9º ano. E aí, o que é que... Olha aqui, se você observar bem, essa taça aqui está formando uma parábola, não está, não? Coloca aqui, está formando uma parábola. Vocês estão vendo aí? Uhum. Olha aí, ó. Está formando essa parábolazinha aqui. E essa parábola está tocando quantas vezes o eixo X? Uma vez Uma vez. Isso quer dizer o quê? que o delta é igual a zero. Perfeito, o delta é igual a zero. E o interessante é que o C é o ponto onde a parábola corta o eixo Y. É o mesmo caso, tá? O mesmo caso, só que uma é função do primeiro e a outra é função do segundo. Entendeu? Não a função do segundo. Onde a parábola corta o eixo Y é o C. Como é? Não escutei direito, não. A parábola, ela corta o eixo. Onde a parábola corta o eixo Y, ali é o valor do C. O valor Isso. do É. 30%. Você está afirmando ou está perguntando? Não, estou afirmando. Perfeito. Então, é exatamente isso aí. Esse termo independente vai ser exatamente onde vai passar pelo eixo Y, né? Onde vai cortar o eixo Y. Tá bom? Então, agora pronto. Agora, Luiz, qual é a fórmula que eu vou usar? Se eu sei que o delta é igual a zero, então eu vou dizer aqui que delta é igual a zero. Então, qual é a fórmulazinha do delta? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C igual a zero. Luiz, por que tu está usando essa fórmula? Porque a questão ela é muito top. Ela não dá o valor, ela dá o valor de A, que é 3 meios, ela dá o valor de B, que é quanto? Que é menos 6, e ela quer o C. Olha aí, eu tenho as três variáveis nessa fórmula. Quem quiser, aproveitar aqui o momento aqui, eu tenho um curso de matemática, viu? Um extensivo de matemática para Enem, SPAES e URCA. Viu? Eu e um professor Janaildo, professor do Iguatu, um professor que trabalha na Modelo e lá no Polos. A gente tem um curso de matemática básica e matemática para ensino médio, tá? Quem é o B? O B é menos 6, então vai ficar menos 6 ao quadrado. Quem é o A, Luiz? O A é 3 sobre 2. E quem é o C? Procura-se. Então, vamos lá. Simplesmente eu vou fazer as continhas aqui, ó. Menos 6 ao quadrado dá 36. Aqui eu vou simplificar. O 4 dividido por 2 vai dar 2. Então, 2 vezes 3 vai dar 6C. Igual a zero. Então, vai ficar 6C é igual a 36. Quanto é o C? 36 dividido para 6 é 6. Muito bem. Então, você vai lá e marca a letra E de extensivo. Beleza, pessoal? Fácil.